Então, nós vamos falar sobre a parte de lesões polipóides na vesícula biliar. Em relação a lesões polipóides, os métodos de imagens, ressonância magnética com uso do gadolínio, tomografia com uso do contraste não iodado e a ultrassonografia passa a ter sensibilidade maior quando as lesões se encontram até 7 milímetros. Muitas vezes a sensibilidade da tomografia chega a 40%, dependendo dos estudos. Agora, numa relação de espessamento mais evidente, a complementação com métodos de contraste é extremamente importante para levar esse paciente para uma mesa cirúrgica e tornar ali o estadiamento, caso seja maligno, numa suspeita da imagem, melhor planejado que a ultrassonografia. A incidência de pólipo na população, ela está oscilando de 4% a 7%, a depender de alguns países chegam em torno de 12%. E o pólipo é qualquer projeção que se faz na luz da vesícula biliar e pode ser estudado pela ultrassonografia bidimensional ou até mesmo pela ultrassonografia tridimensional. Mas as metodologias ensino-ultrassom, elas sempre são associadas ao uso do Doppler. Então, nós fazemos o uso do modo B e associamos o Power e o Color Doppler para avaliação dessa lesão polipóide, assim como, muitas vezes, até a avaliação pelo espectral, vou mostrar para vocês. De todas as questões relacionadas a lesões polipóides, tem que ficar muito bem claro que a incidência no sexo masculino e feminino, na população, ela é igual. Se você pegar esse estudo, a gente acaba tendo pelo sexo, tá vendo? 56%, 43%, é muito próximo. Agora, quando nós falamos de câncer de vesícula, ele acomete frequentemente a mulher. E para nós, apesar de todos os estudos estarem correlacionados a parâmetros clínicos, laboratoriais e muitas vezes até relacionados a outras questões de critérios de imagem, o que nos preocupa é o tamanho da lesão. Esse é o critério maior que leva o paciente, independente da média da lesão, para uma indicação cirúrgica. Ocorre frequentemente de 40 a 50 anos, 1% das colicistectomias realizadas tem uma lesão polipóide, e quando você vai para a necrópsia, nós temos até 35% das necrópsias com alguma lesão polipóide no interior da vesícula. Quando nós trazemos o termo pólipo, induz praticamente uma projeção benigna. E como nós não sabemos se essa projeção é benigna, não temos o estudo histológico ainda, o termo correto é lesão polipóide. Por todos os consensos, eu fiz aqui só apenas a referência do consenso do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E na presença de lesões polipóides, recomenda-se outro exame de ultrassonografia? Quais? É possível diferenciar a lesão benigna da maligna antes da cirurgia? Então, pelo próprio consenso nosso, aqui no Brasil, a ultrassonografia apresenta uma acurácia diagnóstica superior ao de outros exames. A sensibilidade e especificidade da ultrassonografia na detecção de lesões polipóides estão em torno de 90%. E a maioria das lesões polipóides da vesícula biliar são pólipos de colesterol, dos quais cerca de 90% têm menos de 10 milímetros de diâmetro. Então, esse é um critério extremamente importante. São feitos nesse estudo realizado com 1.204 pacientes, um estudo recente de 2016, mostrando todos os diagnósticos histológicos das lesões polipóides. Nós temos aqui o aumento da confirmação da malignidade quando passa de 10 milímetros. Perceba que existe o câncer de vesícula, menor do que 10 milímetros, mas ele tem uma confirmação muito baixa. E quando a gente passa de 10 milímetros, a confirmação passa a ser bem mais significativa. Por isso que esse valor é estabelecido. Temos que levar em contexto os fatores epidemiológicos. Então, idade acima de 60 anos é um fator de risco, paciente com cálculo, né? Muitos falam, eu até vou trazer aqui para vocês os casos, tem que ter cálculo associado. Associa-se em 90%. Eu vou trazer vários cânceres de vesícula,
com ausência do cálculo, porque isso serve como um alerta para vocês. Então essas projeções são clássicas, a gente acaba vendo tranquilamente elas. Prestem atenção nas menores, a gente acaba perdendo essas menores que ficam aqui, ó, tem uma pequenininha aqui na projeção da parede anterior. Elas são pediculadas, frequentemente têm ausência do fluxo ao Doppler, então a gente não acaba fazendo o fluxo ao Doppler, mas quando nós temos o Doppler, duas coisas são extremamente relevantes. Uma delas é o pico de velocidade sistólico, que é rápido. Olha, a analogia do contraste no ultrassom é uma captação rápida, com uma lavagem rápida, foi muito bem demonstrado pela professora Cristina. O que é rápido? É pico de velocidade sistólico no ultrassom. O índice de resistência ele tem uma variedade muito mais maior em relação a esse critério do pico de velocidade sistólico. Então, você pega um hepatocarcinoma em que o PRF passa de 4 kHz, uma lesão no fígado que passa de 4 kHz, é um hepatocarcinoma. Então, a gente tem critérios já de 100% de acurácia, dependendo do pico de velocidade sistólica, e esse nós usamos muito para lesão polipóide. O índice de resistência ele varia de 0,6, a gente considera para suspeita abaixo de 0,65, então ele tende a ter um IR baixo. Cuidado que você está vendo uma lesão polipóide, passa de 1 centímetro, tem um pedículo vascular no Power Doppler e um índice de resistência baixo. Veja a diástole dessa paciente. Foi confirmado um adenoma. Então, quem que é uma questão que a gente tem que lembrar? Criança, tá? A criança é uma caixa de surpresa. Tudo pode ser feio na criança. E quase tudo que é feio na criança não confirma a malignidade. É diferente de um adulto. Então, quando você sai da fase da adolescência, a suspeita ela é alta. Em criança, tomem cuidado. Você vai pegar uma incidência de câncer baixíssima, como era esse caso aqui. Não vou dizer que não existe, você pode ter por salmonela, mas esses casos, na maioria das vezes, por mais pediculada que são indolentes. A gama de patologia polipóide na vesícula ela é extremamente extensa. Então, nós temos desde lesões por colesterol, adenomiomas, até linfangiomas na vesícula biliar. Então, essa extensão das lesões polipóides na vesícula mostra exatamente que a gente precisa ter um direcionamento um pouco melhor para conseguir estabelecer as lesões mais frequentes. E dentre as mais frequentes, 60% são por pólipo de colesterol, 5 a 10% são pseudolesões, que são inflamatórias, e aí nós teremos os adenomas que frequentemente apresentam-se como lesões de base larga. Então, toda vez que o contato da lesão polipóide é maior do que a projeção na cavidade, isso favorece ao carcinoma e os adenomas. Quando você tem a base em contato com a parede da vesícula menor que a projeção, isso favorece ao padrão pediculado, que é um padrão bem estabelecido nas lesões benignas, formadas por colesterol ou formadas por pseudotumores como os inflamatórios. E a neoplasia da vesícula biliar, a gente precisa estar avaliando conforme os critérios, sempre com a presença do fluxo ao Doppler. A metástase na vesícula, ela frequentemente ela é difusa, não é o padrão polipóide. 50% a 60% dos pacientes que aferem melanoma e ressecam melanoma ao longo do seu tratamento oncológico apresentam aí num período menor do que 5 anos metástases para a vesícula. Por isso que um paciente oncológico de melanoma, você tem que avaliar muito bem a vesícula, é o sítio abdominal mais frequente de metástase, 50% a 60% dos casos vão para a vesícula biliar. Esse era um caso de melanoma, ele tinha tirado 2 lesões na pele e estava lá a lesão. Com relação à lesão polipóide, não apresentam potencial maligno. Sexo é mais frequente na mulher a cada homem, em relação ao homem, 40 a 50 anos, poucos casos associados à colilitíase, assintomáticos, geralmente pedunculados, pequenos, menores que 10 milímetros, e o critério de múltiplo é um critério muito favorável para a benignidade, enquanto que o critério isolado é um critério de alerta para você olhar. Então, o critério de alerta de lesão isolada, lesão com vesícula hidrópica, é sempre um critério a se mandar muitas vezes para uma ressonância magnética. Exemplos para vocês das lesões polipóides, aqui usamos um mapa de croma do aparelho, né, uma formação sólida ecogênica adjacente à parede, em qualquer lugar da vesícula, porém com o critério de ser imóvel. Então, esse é o critério que nós precisamos e que ele não tenha o quê? Sombra acústica posterior. Aqui apresentação de múltiplos pólipos, aqui a apresentação de um único pólipo.
Em relação a cálculo associado a lesões polipóides, aqui vejam bem que esse pólipo tem uma base larga, uma base bem projetada na parede da vesícula. A mudança de decúbito nos faz o diagnóstico do cálculo associado. Muitos trabalhos mostram um alerta para isso, mas recentemente trabalhos que são feitos por cirurgiões vinculados a imagens demonstram que mesmo os pólipos associados a cálculos não têm maior incidência de câncer. Então não há uma indicação para que se faça a colicistectomia nesses pacientes só por ter associação a um pólipo pequeno, uma lesão polipóide pequena e o cálculo. A mensuração do pólipo é feita no transverso da vesícula em 2 eixos e no longitudinal em apenas um eixo, e o maior eixo das medidas que foi aferida é o que se prediz para a indicação cirúrgica. A bile espessa, ela tem uma simulação de pólipo. Quando, Fernando? Quando ela vai se acumulando e concentrando, por vários fatores que acabam tendo esse acúmulo, ela pode evoluir para uma bile tumefacta, que é uma bile bem mais ecogênica, espessada e imóvel, e aí dá uma sensação de uma lesão polipóide semelhante a uma lesão maligna. Porém, apresenta ausência do Doppler. Então, aqui uma vesícula com uma CIT muito bem demonstrada didaticamente, o barro biliar, ou também chamado de areia biliar, ou também chamado de bile espessa, bile ecogênica, como queiram, e num fator obstrutivo, essa bile vai se concentrando. É muito importante jogar o Doppler para descartar, porque a massa na vesícula, o câncer da vesícula mais comum se apresenta como massa em 60% dos casos. Então, a ausência do Doppler nos dá uma tranquilidade em relação a um diagnóstico diferencial para uma vesícula com bile espessa. E aqui, no fundo da vesícula, uma imagem ecogênica polipóide, característica da bile tumefacta. Outro exemplo de uma bile tumefacta que chama atenção, e outro exemplo de uma bile tumefacta que chama atenção na vesícula. Então, esses padrões aqui têm que ser muito bem estabelecidos e diferenciados, tranquilizando esse paciente para um acompanhamento mais tranquilo. A hemobilia pode acontecer em trauma ou situações espontâneas ou inflamatórias. Nós temos aqui, né, uma lesão polipóide, onde não tem vascularização. Esse paciente tinha tido uma queda de moto e evoluiu com lesões polipóides no interior da vesícula, imóveis, caracterizando a hemobilia, que faz parte de uns diagnósticos diferenciais. Aqui está me dando 10 minutinhos que eu tenho ainda, só para... eu comecei mais tarde pelas perguntinhas. As colicistoses hiperplásticas é uma questão muito importante a ser elucidada com vocês. Vejam, o espessamento da parede ela pode ocorrer sem fator desencadeante nenhum. Então, o paciente, em algum momento da vida, ele desencadeia um espessamento do seio de Rokitansky-Ascoff, que são aqueles seios de mucosas de invaginações que ocorrem dentro da vesícula por um acúmulo maior de bile. Quando esses seios de Rokitansky eles são hipertrofiados de uma maneira mais indolente, mais discreta, você tem um acúmulo de colesterol que faz uma impregnação que, ao passar a insonação do transdutor, ele cria uma reverberação, causando a imagem clássica da coresterolose. Então, esse é o padrão clássico da coresterolose. Ele tem um espessamento muito discreto da parede com áreas em cauda de cometa. Se esse espessamento progride para uma invaginação do seio de Rokitansky maior, ele cria um divertículo muito grande que acaba acumulando muitas vezes líquido bilioso dentro, cálculo impactado dentro e um espessamento maior da parede. E aí nós denominamos adenomiomatose vesicular. Tá? Lembrar que esse fator ocorre por um fator desencadeado ainda não muito explicado, porém não está associado com risco aumentado para a malignidade, não há associação com colitíase ou colicistite, e os níveis aumentados de colesterol sérico não predispõem a essa condição, além de não estar associada a diabetes mellitus, aterosclerose ou hiperconcentração da bile. Então, a adenomiomatose ele tem a mesma incidência que a litíase assintomática, 10%. É o diagnóstico mais subdiagnosticado no abdômen em toda a medicina interna. Então, a gente esquece muito da adenomiomatose, porque esse exagero nos divertículos de Rokitansky são extremamente, eu diria assim, chamativos para uma situação de suspeita de malignidade ou até como diagnóstico diferencial de colicistite. Agora, você não vai ter uma colicistite num paciente com dispepsia.
Tá? Você vai ter um Murphy clássico, você vai ter uma dor clássica, então você tem que associar esses critérios para pensar numa adenomiomatose. Aqui uma pequena apresentação de um divertículo, tá? É comum mais em vesículas septadas e podem haver cálculos ou pólipo de colesterol no interior dos divertículos. Aqui uma peça cortada na parede para vocês verem o tamanho dos divertículos. Nesse estudo, 8,7% das vesículas operadas tinham adenomiomatose vesicular. E quando ela apresenta esse padrão no fundo da vesícula, é o que nos preocupa. Tá? Esse padrão de espessamento focal, ou espessamento em ampulha, ou segmentar, que é um espessamento na parede anterior e posterior, sugere fortemente o diagnóstico de adenomiomatose. E daquele quadro que nós vimos histológicos, a gente evidenciou também que é uma das apresentações de lesões polipóides pequenas. Quando você faz um diagnóstico de uma lesão polipóide e evidencia a presença do Doppler, que é a cintilação, olha o twinkle, olha a cor desse Doppler não é compatível com a escala. Então, isso aqui é um artefato de cintilação. Isso é patognomônico de adenomiomatose. Então, você tem uma adenomiomatose no padrão vesicular com presença de cálculo. Veja essa lesão, onde demonstra uma não vascularização. Eu fui fazer o espectral, não há presença do espectro dentro. Então, isso daqui é um padrão de espessamento da parede com cálculo interno, e toda vez que você tem essa apresentação com cálculo interno, isso corresponde à adenomiomatose. Então, eu vou depois detalhar um pouquinho melhor para vocês quais são os sinais de adenomiomatose. O cálculo biliar, ele é preocupante porque ele fica batendo na parede da vesícula, e com 45 anos você já tem displasia, com 55 anos você cria um carcinoma in situ e até um carcinoma invasivo. Então, a litíase, ela leva a esse tipo de lesão ao longo da inflamação da vida. É o quinto tumor maligno mais comum no trato gastrointestinal, associado a 75% do cálculo. Quantos por cento dos cálculos são associados à adenomiomatose? 90%. Então, a mimetização de adenomiomatose e câncer de vesícula é extremamente comum. Por isso que acaba preocupando. Veja que o câncer de vesícula ele é preconceituoso, ele afeta muito mais a mulher, tanto que o sexo é um fator de risco, dão sinais clássicos, no início assintomático, depois emagrecimento e icterícia, e a maioria são por adenocarcinomas. Tem uma evolução de péssimo prognóstico, foi muito bem falado da vesícula em porcelana, ela aumenta o risco de câncer de vesícula em 20%, salmonela tem que ser lembrada, obesidade, tabaco e sexo feminino, além da quinta década, também são critérios de risco para o paciente. Aqui um exemplo de um estudo onde mostrou que 1/3 das lesões polipóides são câncer, tá? Essa é a apresentação, e 68% se apresentam como massa, uma lesão infiltrativa que ocupa toda a vesícula. O lugar mais comum das lesões polipóides é no fundo da vesícula, e 64% dão metástase. Então, aqui uma massa hepática de difícil delimitação, adjacente ao redor da vesícula, aqui está a vesícula biliar. Fomos fazer uma biópsia até para diferenciar da lesão focal primária do fígado ou metastática e veio carcinoma de vesícula biliar. Então, essa é a apresentação mais comum do câncer de vesícula. Aqui um caso de lesão de vesícula em aspecto de couve-flor, é aquelas massas polipóides vegetantes de contornos irregulares e o fluxo ao Doppler fica presente. Então, esse é um caso sem cálculo. Então, a gente tem uma correlação muito forte, que se não tem cálculo não é câncer de vesícula. Nesse caso, a gente está tendo um câncer de vesícula sem cálculo. Tá? Não é incomum você ter adenopatia secundária pela disseminação metastática. Veja a vesícula biliar hidrópica, veja a bile espessa ao redor e uma lesão polipóide na parede. Foi solicitada a ressonância, captava gadolina. Então, o sinal de alerta era a vesícula hidrópica e foi confirmado um carcinoma de vesícula. Veja, por barro biliar, também não tinha litíase. Outro caso de uma paciente de 74 anos com uma lesão polipóide. O que me definiu o câncer aqui? A ausência da visão da parede posterior da vesícula. Então, essa falha da visão da parede posterior da vesícula, ela infere um acometimento perilesional, principalmente ao redor da vesícula, invadindo para o fígado. E nós precisamos sempre estar colocando o Doppler para ver o pedículo vascular. Aqui alguns cálculos de câncer com litíase associada e aqui mostrando um câncer sem litíase associada. Isso é um caso, infelizmente, de um colega que trabalha conosco, uma lesão polipóide vegetante que margeava já a serosa da vesícula biliar.
E quando foi feito esse exame, ele tinha um exame por comparação, no ensino da ultrassonografia é muito comum a gente colocar o transdutor e depois falar, olha aqui como é uma vesícula normal, olha aqui como é uma tireoide normal. Ele colocou há 1 ano atrás, não tinha nada, foi fazer 1 ano depois por uma situação aí de comparação, se deparou com essa lesão. Na hora que eu vi, eu falei, ó, isso é cirúrgico, tem que operar agora. E ele foi operado, perceba, é uma lesão sem litíase vesicular, e aqui está a peça cirúrgica, e veio lá carcinoma, adenocarcinoma pouco diferenciado, e por infelicidade dele, veio também a associação de carcinoma neuroendócrino, que é extremamente raro na vesícula e é extremamente agressivo. Então, outros casos de câncer sem litíase, é comum a gente pegar essas lesões polipóides sem cálculos e acabarem dando o diagnóstico. Perceba a presença do pedículo vascular, confirmando a suspeita para malignidade. Aqui, mostrando um pouquinho melhor para vocês, tá? O pedículo vascular está mais bem definido aqui nesse vídeo. Então, para finalizar, não estender muito com vocês, tá? Benignidade é critério de múltipla, é tamanho menor que 1 milímetro, idade de jovem, não na terceira idade, assintomático sem fator de risco. Com relação à malignidade, oscila na literatura, mas é o critério estabelecido por todos. Uma morfologia céssio, uma velocidade maior que 40, um IR menor do que 0,65 e fatores de risco como idade acima de 60 anos, mulher e assim por diante. Então, lesões menores que 6 milímetros, nós repetimos ultrassom em 12 meses. Esse é o nosso protocolo. Tá? Estável em 24 meses, escaneamos de 2 em 2 anos. Se aumentou, procedemos conforme o aumento. Se ela está de 6 a 10 milímetros, repetimos o ultrassom de 6 em 6 meses. Qualquer aumento que houver, já vai para a cirurgia. Se você tem dúvida, manda para uma técnica que faz contraste. Se tiver captação de contraste, já mandamos também para a cirurgia. Se de 6 a 10 milímetros se mantém estável, controle de 6 em 6 meses, mantém estável, vai ver se procede o tamanho, vai operar, se não pode mandar para um método de contraste. Agora, toda lesão maior que 10 milímetros com Doppler ou estudo com contraste captante, até que se prove ao contrário, presente vai para a cirurgia. Quanto à conduta, depende do serviço, tá? Se o controle é trimestral, semestral, aquele foi um protocolo que eu passei para vocês, mas o importante é mostrar se tem grau de invasão, porque o cirurgião ele sai de uma cirurgia de vídeo e vai para uma cirurgia aberta. Então, qualquer sinal de suspeita de malignidade deve ser descrito no relatório para a conduta. Esse foi um trabalho recente de adenomiomatose, só para finalizar com vocês, onde foi feito o estudo para diferenciação do câncer de vesícula e adenomiomatose vesicular. Estudaram todos os critérios que se apresentam, como cistos na parede, focos ecogênicos de calcificação, espessamento simétrico da parede, todos esses critérios. E o que eu posso resumir para vocês? Se a gente tem esse padrão segmentar... Opa, deixa eu só tirar esse videozinho aqui, ó, que ele está atrapalhando aqui. Ó. Então, se nós temos esse padrão ó, em segmentar, um câncer não vai fazer um espessamento focal corporal simétrico. Então, isso daqui é da adenomiomatose. Se você tiver cistos na parede, calcificações na parede ou twinkle, a sensibilidade é de 80% do diagnóstico. Então, veja aqui o espessamento segmentar, os focos císticos, isso daqui nos tranquiliza, e a calcificação na parede. Lembrar que a adenomiomatose segmentar, o padrão dela mais comum, 60%, é focal e no fundo da vesícula, mas ela pode ter apresentação também difusa e não ser no fundo da vesícula. Tá? Aqui é a apresentação do twinkle. Então, como relevância, espessamento parietal e espaço cístico interno são chave para o diagnóstico de diferenciação de câncer e adenomiomatose vesicular. E eu sempre deixo essa frase, ó, na ausência de espaços císticos, de focos ecogênicos e de artefatos de cintilação do Doppler, ou presença de vascularização interna, você é obrigado a continuar a investigação, tá? Pelo risco. A elastografia ARF também vem com esse papel. Se o valor na curva ROC passa de 2,7 metros por segundo, confirma a malignidade. Veja aqui uma velocidade baixa, num processo inflamatório a velocidade está baixa, e num processo maligno a velocidade passa de 2,7, nesse caso, um espessamento sutil, estão vendo aqui, ó? Sutil na parede da vesícula, que foi feito a elastografia e a velocidade deu 4,4 metros por segundo, confirmando o carcinoma de vesícula. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo, mas
Eu agradeço a atenção, mas foi importante para passar todo esse conhecimento, essa experiência que a gente tem com vocês.